Então, a gente vai ver os 8 versos de treinamento da mente, como está aqui traduzido, né? Os 8 versos do treinamento da mente, acho que seria mais correto. O que é esse treinamento da mente? É isso que também vai ser chamado, em outros textos, de uma alquimia mental. Né? É isso que também é chamado, em tibetano, é a palavra lojong, né? Para quem está chegando pela primeira vez, não se preocupa em ter que memorizar essa palavra, depois a gente vai vê-la escrito. Mas o que é essa alquimia mental, né? Essa alquimia budista? Porque a gente vê muito sobre alquimia na tradição ocidental, né? Na tradição esotérica ocidental. E a alquimia ocidental, que se desenvolve lá na Idade Média, no Renascimento, que na verdade é uma tradição que remonta ao Egito, né? E depois o Jung, no século XX, vai trabalhar bastante com essa ideia da alquimia, e o Jung vai trabalhar bem com foco realmente na psique, na transformação dos estados mentais, mas a alquimia também, que também é trabalhada entre os árabes, né, no ismailismo, no sufismo, mas a alquimia também ela vai ter os seus laboratórios, né, ela vai ter um lado um pouquinho mais prático, que é um tipo de magia, realmente. Né, ela não está totalmente dissociada daquelas tradições de magia cerimonial do Ocidente. Aqui, quando a gente fala nessa alquimia budista, a gente não vai ter essa parte aí dos laboratórios. Para quem leu o Zanoni, deve lembrar, né, que aquele personagem, o Meinor, ele tinha um laboratório que nem todo mundo poderia entrar, porque o rosacrucianismo também vai ter uma linguagem ligada à alquimia. Já essa alquimia budista, ela é chamada de uma alquimia budista, porque a palavra Lojong ela pode ser traduzida dessa forma, mas ela é uma transmutação de estados mentais. É como que a gente muda, ou como que a gente usa os nossos fatores mentais de uma forma produtiva, de uma forma útil. A gente tem sempre que lembrar aqui que a proposta do budismo Mahayana, que é esse budismo que chega ao Tibete, que é o budismo dos bodhisattvas, o budismo voltado para a compaixão, para o altruísmo, o grande objetivo é ser útil para os outros seres, né? Esse é o grande objetivo. Por isso que a gente sempre vai ver nesses textos dessa tradição a ideia de que devemos renunciar ao nirvana para continuar atuando em prol dos seres. Isso é um ensinamento que a gente tem que entender que é no seguinte sentido, de que não basta somente se libertar do samsara, ou alcançar esse nirvana que nem é um nirvana último, né? Não é ainda o estado de um Buda. Nós temos que retornar ao mundo e auxiliar os seres, até para que o caminho fique completo, né? Até para que o caminho seja completado e a pessoa realmente alcance o pleno despertar de um Buda, é necessário que ela esteja no mundo, é necessário que ela tenha uma conduta altruísta. Então, esses textos Lojong, essa alquimia budista, ou esse chamado treinamento da mente, que é uma tradução um pouquinho mais menos poética do que a alquimia, né? É basicamente em como nós transformamos, ou em como nós podemos transformar os nossos estados mentais de modo que a gente saia de um estado de inutilidade, ou um estado que causa danos para os outros seres, para o mundo, para o planeta, para as outras pessoas, para nós mesmos, e para que a gente se torne útil. Útil para os outros seres, útil para o benefício de todos, para que a gente supere uma percepção autocentrada. Por isso também que isso é ligado a uma outra tradição do Mahayana, que é a dos textos Abhidharma, que é uma tradição textual que vai servir de base para esses ensinamentos Lojong, né? Os textos Abhidharma, que vão ser muito estudados lá pela escola Yogacara, né? A yoga budista lá no século IV na Índia, e que a escola Kadampa, o núcleo Kadampa, então vai se basear nesses ensinamentos, como no Abhidharma Samuccaya, do Asanga, né, um texto que quero ainda estudar com vocês no futuro, para que eles façam uma síntese. Eles pegam esse material e assim eles fazem uma síntese desse material e tentam tornar esse material mais objetivo o possível para aquelas pessoas que aspiram ao grande veículo, que aspiram ao Mahayana, né, o grande veículo, o veículo universal. Por que o Mahayana é chamado de veículo universal? Porque ele é um veículo que não abandona ninguém.
ele é um veículo que abarca todos os seres, enquanto o Hinayana, ou Theravada, é muitas vezes chamado de um veículo individual, que ele vai se voltar somente para a iluminação individual. E muito desse budismo pop que a gente vê por aí, ou essa meditação pop, né, que já nem é mais associada ao budismo, essa mindfulness que faz sucesso hoje em dia como uma autoajuda, isso é voltado apenas para um benefício pessoal, da, né, sem nenhuma meta clara para se libertar do samsara, é só para ter uma qualidade de vida, etc. Não é o caso aqui. Quando a gente fala numa psicologia budista, e eu não gosto de usar muito essa palavra, porque o que a gente chama hoje de psicologia é uma ciência, né, que tem o seu método científico, etc., e que não é exatamente o que a gente está lidando aqui. Né? A psicologia ocidental, a ciência da psicologia vai lidar com a personalidade, e como a sua personalidade ela se torna mais saudável e mais produtiva no mundo, aqui já é um caminho de esquecimento da personalidade, um caminho de no sentido de que você se esvazia do apego a um senso de personalidade para se tornar útil aos outros seres. Aqui é um caminho espiritual. Então é um caminho que você tem que praticar algumas virtudes e não está tanto preocupado com as suas questões da sua vida pessoal. É claro que esses ensinamentos eles vão nos ajudar, porque os grandes testes eles ocorrem na vida pessoal, mas ele não vai estar tão preocupado, né, nos seus problemas com a sua família, com a sua infância, etc. É simplesmente aplique esses antídotos. Tente aplicar esses antídotos para que você tenha estados mentais virtuosos e adequados. Adequados para a prática meditativa, para que você consiga estabilizar a sua mente num tópico de meditação, né, num tópico de meditação como o vazio, ou em algum outro ensinamento budista, né, um objeto virtuoso de meditação, e para que assim você consiga ativar a intuição. E você consiga transcender, ou melhor, você consiga se esvaziar ou se libertar do apego ao senso de um eu separado. Você consiga se libertar da ignorância que faz com que a gente veja o mundo somente por uma ótica de separatividade. Então, esses ensinamentos Lojong, eles vão focar muito nisso. Como que eu transmuto os meus estados mentais, né? Como que eu consigo transformar esses metais pesados que eu tenho na minha mente em joias preciosas, em ouro e daí por diante. Eles não vão usar muito essa linguagem, mas de vez em quando a gente vê, né? No Shantideva, a gente vai ver bodhicitta, que é o altruísmo, é a mente do despertar, a mente desperta, ou a mente altruísta, sendo descrita como um elixir, né? Um elixir que é fundamental, que é aquele elixir que dissolve todo e qualquer resquício de egoísmo, né? Todo e qualquer resquício de senso de separatividade, porque isso é uma mente altruísta, é uma mente que ela tirou o foco do eu. Então aqui hoje a gente vai ver os 8 versos do treinamento da mente, que é do Langri Tangpa, né? Que é um personagem que está ligado a essa linhagem Lojong, essa linhagem que se inicia na escola Kadampa e que ela vai longe até a escola Gelugpa. Então eu trouxe esse texto para hoje porque ele é um texto bem sucinto, ele é um texto bem curto, bem sintético, mas que já dá para ter uma ideia do tom dos tipos de textos que nós veremos pelo restante deste mês e até junho. Então aqui o Langri Tangpa, ele começa, e a gente vai ver mais sobre esse personagem na próxima reunião. Que eu sempre valorize todos os seres limitados por considerá-los muito superiores às joias realizadoras de desejos, no que diz respeito à conquista do objetivo supremo. O que a gente pode entender aqui? Que eu não perca de vista o principal foco do Mahayana, que são os seres, são as pessoas comuns. Então, esses seres que estão no mundo são esses animais que estão por aí perambulando. Porque são seres limitados, né? Nós também nos encaixamos aqui nessa categoria, porque nós não somos seres iluminados ainda, né? Quem sabe um dia. Mas é no sentido de que estamos todos limitados pelo poder das aflições mentais. Estamos todos limitados pelo poder da ignorância e do apego ao eu, pelo poder da aversão, das coisas que ameaçam isso que a gente chama de eu, né? Essa projeção que a gente cria e que chama
de eu, e que isso se dá tanto no nível material, mas se dá em outros níveis também. Né? Recentemente eu vi num grupo aí, uma página dessas de esoterismo, uma pessoa, ela escreveu uma indireta contra outra, né? Porque ela escreveu uma indireta que era, ela escreveu uma indireta que até tinha uma foto parecida com a pessoa que ela estava criticando, né? É uma indireta sobre pessoas que seriam pessoas cheias de razão, né? E na verdade, nesse texto que essa pessoa fez, nessa indireta, essa pessoa se denunciava. Ela mostrava como ela tem tanto apego às opiniões dela e como que ela tem medo de outras opiniões, como que ela tem medo de outras visões, como que ela tem medo de que alguém a questione ou de que alguém mostre que talvez nem tudo que ela saiba esteja realmente correto, ou que talvez essa pessoa não saiba tudo, né? Então, como que a gente se apega às nossas ideias também? E como que essas ideias elas se tornam constitutivas desse nosso senso de eu, desse nosso senso de identidade, e como a gente se sente ameaçado. Uma pessoa que tem a real convicção no Dharma, ela nunca vai se sentir ameaçada por opiniões divergentes, né? Mesmo que ela não considere aquelas opiniões como adequadas, etc. Porque quem tem convicção de verdade não está identificando o seu eu com aquilo, né? A palavra convicção, que às vezes também é usada no sentido de fé, né? Mas não a fé da crendice, mas essa convicção que é uma convicção que está além só do nosso senso de personalidade, que na verdade, a nossa personalidade que se adequa a essa convicção, e não o contrário. Né? É aquela convicção que vem do coração, que ela é intuitiva, ela vem da nossa mente-coração, a nossa mente mais sutil. Quem tem esse tipo de convicção não se sente ameaçado. Né? E pode falar mal do ensinamento, pode criticar o ensinamento, pode falar que é bobagem, pode chegar uma outra pessoa e pregar algo que não tem nada a ver, pregar uma versão distorcida desse ensinamento. E tudo bem, é claro que é o nosso direito, se a gente acha que se trata de uma versão distorcida, ou de autores que não são muito bons, é o nosso direito questionar e mostrar uma outra visão. Né? Porque, afinal, isso faz parte também do nosso compromisso com o estudo do Dharma. Isso não quer dizer que nós estejamos certos, talvez não. Mas, né, cada um segue sua consciência, cada um segue, cada cabeça uma sentença aqui. Mas, mesmo assim, uma pessoa que tem uma real convicção, uma convicção que é intuitiva, ela pode fazer esse tipo de questionamento, ou ela pode ter que passar por debates, ter que passar por uma série de situações em que ela será questionada, mas ela não vai se sentir ameaçada, né? Ela não vai entrar num estado de surto. E hoje em dia as pessoas entram muito em estado de surto quando alguém aparece com uma opinião diferente, porque hoje em dia a gente vive mais online, mais debatendo, né, mais no bate-boca, do que se voltando para dentro. Então, nós não temos, nós não temos muita certeza acerca das nossas convicções, porque a gente está sempre sendo bombardeado por uma série de informações, e hoje em dia com esses chats GTP, GPT, sei lá como se fala, né, criando informações, ou melhor, disseminando informações de forma ainda mais artificial, sem uma reflexão adequada, sem uma meditação adequada, que não dá espaço para a nossa intuição. E para que a gente tenha segurança de que, mesmo que talvez sejam poucas as pessoas que entendam da forma como nós entendemos, ainda assim nós não nos sentimos ameaçados por aqueles que têm um outro tipo de visão. Então, a gente entender essas limitações das pessoas, as nossas limitações em relação a como a gente lida com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas ideias. Mas saber que são justamente essas pessoas que nos irritam, esses seres que nos irritam, que são, na verdade, as joias supremas. E não eu ficar me voltando somente para o Buda. É claro que é importante se voltar para o Buda, se voltar para os Bodhisattvas, para os grandes mestres, porque eles que concedem o ensinamento. Mas a iluminação, ela acontece na dependência dos seres. Ela acontece a partir do momento em que nós percebemos a nossa interdependência com todas as coisas.
Ou seja, somos todos interdependentes com esses seres aparentemente limitados. E nós também somos limitados aqui, né? Então, entender isso já é uma forma de tentar transmutar um estado que às vezes pode gerar uma arrogância, né? Um estado mental, quando a gente estuda muito esses assuntos espirituais, quando as pessoas vão para o esoterismo, etc., para o budismo e tudo mais, elas podem desenvolver um certo senso de arrogância, né? Aquele senso de que nós somos escolhidos, mas pensar que, na verdade, estamos todos aqui mais ou menos no mesmo barco, né? Ou pelo menos no mesmo oceano do samsara. Talvez não no mesmo barco, mas no mesmo oceano do samsara. E somos todos interdependentes, né? Todo esse nosso senso de eu, inclusive a nossa arrogância, ela surge a partir dessa interdependência. Então, como que a gente transmuta esse estado? E a gente vê que, na verdade, todos esses seres, eles são preciosos também, porque todos são Budas em potenciais. E o objetivo, né, já que o objetivo é libertar a todos do sofrimento, o objetivo, então, é favorecer essa natureza Buda que está latente em todos os seres. E esse é o objetivo supremo do Mahayana. É libertar os seres do renascimento, da reencarnação compulsória. Sempre que eu estiver na companhia de alguém que eu me considero menos que todos os outros. E do fundo do meu coração, que eu valorize os outros mais do que a mim mesmo. A gente tem uma passagem idêntica no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, né? Para quem não leu, eu não estou com o livro aqui hoje, aqui perto, né? Mas para quem talvez esteja tendo um contato inicial com o budismo aqui, é um livro que vale muito a pena, né, de se adquirir e que tem tudo a ver com esse tema que nós estamos vendo aqui, né? O guia, eu vou até colocar no chat, Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. E para quem já leu, vale sempre a pena reler esse livro aqui. Então, coloquei aqui no chat. Mas, de qualquer forma, isso é muito contra o que o mundo prega, né? Que o mundo normal prega. E é claro que aqui a gente tem que tomar cuidado com isso também. Não é no sentido de eu criar algum senso de inferioridade, né, e aceitar tudo que os outros fazem, mas é no sentido de entender que quem está buscando esse caminho está buscando um caminho de serviço. Um bodhisattva, por um lado, ele é muito superior a um ser humano normal, porque um bodhisattva é alguém que já, um bodhisattva elevado, já se libertou do samsara, né? É alguém que tem siddhis, que tem poderes, é alguém que tem autonomia sobre o processo do renascimento ou da reencarnação, né, como preferirem chamar. Mas a questão aqui, o bodhisattva ele não vai admitir para si próprio esse senso de superioridade, porque como ele é guiado pela mente altruísta, por bodhicitta, devido a isso, o Bodhisattva ele se vê como um servo dos outros seres, como alguém que é útil. Então, é nesse sentido aqui. Me considerar menos que todos os outros é no sentido de que eu não vou tentar me sobrepor aos outros em termos de tentar sobrepor a minha personalidade aos outros, né? De mostrar que eu tenho mais posses, que eu tenho um status econômico mais elevado, que eu sei mais dos assuntos do mundo do que aquela pessoa, né? Eu não vou deixar que a arrogância me domine, porque essa não é uma atitude budista, essa não é uma atitude mahayana. A atitude mahayana é pensar em como que eu posso ser útil para essas pessoas. E o que é ser útil em termos budistas aqui? Não é estimular os vícios alheios, não é fazer as vontades alheias, porque as vontades alheias também são guiadas pelas perturbações mentais, né? Os quereres alheios, etc. Eu não tenho filhos, né? Eu sei que algumas pessoas aqui têm filhos, e é aquela velha história, você não vai fazer tudo que o seu filho quer, tudo que uma criança quer, né? Por mais que ela chore
se jogue no chão, etc., você não pode dar tudo que ela quer, porque ela pode querer coisas que não vão fazer bem para ela. Mas você está lá para ajudá-la. Você está lá para ajudá-la a crescer, a amadurecer, né, e a um dia se tornar uma pessoa autônoma, independente, etc., que não precise mais dos seus cuidados. E a ideia aqui é um pouco parecida, né? Como que qual seria uma atitude de um bodhisattva, uma atitude mahayana? Como ser útil para os outros seres, no sentido de como ser útil para as outras pessoas, de modo que a gente consiga encorajar essas pessoas a buscarem uma conduta virtuosa de vida também, né? Um verdadeiro guru é aquele que vai querer que os seus discípulos amadureçam, vai querer que eles se tornem autônomos, vai querer que eles alcancem aquele mesmo estado que aquele guru alcançou, né? Ou talvez um estado ainda mais elevado. Da mesma forma que um pai, em geral, vai querer que o seu filho tenha um padrão de vida ainda melhor do que ele pôde fornecer ao seu filho, né? Então, isso é ser útil para os outros seres em termos budistas. Como auxiliar as pessoas a terem uma conduta mais virtuosa e não mais perturbada, né? Não estimular os vícios nos outros, não estimular a perturbação dos outros. E se essa pessoa demonstrar o interesse no Dharma, porque aqui a gente também entra numa questão de que o budismo ele não é proselitista, né? Não é para sair pregando por aí como testemunha de Jeová, mas se a pessoa demonstrar o interesse, como que eu posso, se eu já estudei um pouco mais, como que eu posso nutrir esse interesse dessa pessoa? E aqui na terceira estrofe, o que quer que eu esteja fazendo, que eu verifique o fluxo da minha mente, né? Que eu tenha essa vigilância mental, que eu observe a minha mente, os meus pensamentos e as minhas emoções a todo momento, que eu tenha essa atenção plena. E no momento em que concepções ou emoções perturbadoras aparecerem, já que elas me debilitam e aos outros, né? Porque as emoções perturbadoras ou pensamentos perturbadores, ideias perturbadoras vão me tirar do caminho, vão me tirar do reto caminho. Eu não vou conseguir ser útil para os outros seres e provavelmente eu terei ações de corpo, de fala e de mente que serão deletérias para os outros também. Então, que eu as confronte e evite com métodos vigorosos. Então, que eu consiga confrontar, né, as minhas sombras. Aqui eu não estou falando da sombra no sentido junguiano, estou falando realmente das perturbações, das negatividades que aparecem na nossa mente. Né, que eu realmente esteja disposto a enfrentá-las, que eu esteja disposto a enfrentar os vícios, que eu esteja disposto a enfrentar emoções perturbadoras e que eu as evite, que eu não as estimule dentro de mim. Um jeito de não estimular é não ficar muito obcecado com elas. Né? A gente enfrenta, mas enfrenta com sabedoria. A gente enfrenta focando nos antídotos, tentando entender de onde vêm essas emoções, mas também focando nos antídotos. E às vezes tendo que mudar o foco. Né? Às vezes focar em algum outro assunto, em algum outro tópico, alguma questão virtuosa, tentando se focar em alguma outra atividade, né, para que essas minhocas na mente elas não fiquem se espalhando, é para que elas não nos dominem. Porque o grande desafio aqui é nós percebermos que nós não somos os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos eles são vazios de existência inerente. E aí é que nem como eu falei em relação às nossas ideias, crenças, etc. Por mais que o nosso eu ele se constitua muito nessa identificação com esses pensamentos, com esses estados mentais, com essas emoções, nós temos que entender que nós não somos nada disso. Que na verdade nós somos muito mais do que isso e nós podemos ter controle sobre isso. Mas é um processo longo, é um processo demorado. Mas que a gente então tente evitar ceder
as provocações da nossa mente. Pelo menos, né? Se vê um pensamento ruim, que a gente não faça nada. Que permaneçamos impassíveis como um tronco de madeira, como diz o Shantideva, no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. Que a gente consiga ter um foco aqui para que a gente não se entregue a emoções negativas, a ações danosas. E para que a gente, então, consiga reconduzir a nossa mente para o foco principal, o foco no Dharma, para pensamentos e emoções elevados, né? O pensamento é um poder criativo, então a gente tem que tomar muito cuidado em como que a gente usa o pensamento, porque o karma mental, né, a ação mental, ela vai preceder a ação da fala e vai preceder as nossas ações de corpo no mundo, né? Se eu penso muito em algo, há uma possibilidade de que eu vou me tornar isso. Não porque haja uma mágica aqui de que o pensamento vai fazer com que isso caia do céu, mas porque necessariamente as minhas ações elas vão ser direcionadas e guiadas por esse pensamento. Elas serão guiadas por essa obsessão, né? Então, tomar esse cuidado para que nós não fiquemos obcecados e nem obsediados por esses estados mentais perturbadores e, né, por essas perturbações. Então, que a gente evite com métodos vigorosos. E quais são os métodos vigorosos? É a disciplina diária, é uma rotina de meditação, é evitar se engajar nas ações não virtuosas, né? Naquelas ações não virtuosas, né? A fala abusiva, uma luxúria descontrolada, uh, atos fisicamente violentos, né? Pensamentos, desejos homicidas, querer tomar o que é do outro para si próprio, várias dessas ações que a gente já viu e vai rever aí muitas vezes. Então, não ceder a essas ações, mesmo em pensamento, né? Ter esse tipo de vigilância mental. E a meditação aqui é essencial, mas o estudo também, né? O estudo para dar uma base para a meditação, para que eu nutra a minha mente justamente com esses pensamentos e ideias elevados, para que eu busque um ideal elevado, esse ideal do Dharma. Sempre que eu sempre que eu vir, né? Tem um erro aqui nessa tradução, não é minha. Sempre que eu vir seres instintivamente cruéis, dominados por negatividades e problemas sérios, que eu os valorize como difíceis de encontrar, assim como se tivesse descoberto um tesouro de joias. A nossa tendência, né, quando a gente vê pessoas cruéis e coisas do tipo, crimes hediondos, etc., e pessoas muito dominadas por negatividades, a nossa tendência é reagir, né? E às vezes reagir na mesma moeda, inclusive. Mas a ideia aqui é pensar que essas pessoas também têm uma natureza Buda, né? Elas também têm um potencial da iluminação dentro delas. E essas pessoas vão sofrer muito devido às suas negatividades, devido a essa crueldade que as domina, né? Esse caminho que elas escolheram, elas vão sofrer muito por isso. Possivelmente elas vão renascer em infernos, ou vão renascer como fantasmas famintos, ou vão renascer como animais. Elas vão perder a vida humana. Elas vão perder o acesso ao Dharma, se tiverem acesso e fizerem um mau uso dele, um uso para fins espúrios, escusos. Então, elas vão passar por muitas coisas, né? E se a gente vai ver em outras literaturas, na literatura teosófica, se fala até na possibilidade de uma aniquilação desse fluxo mental, né? Um fluxo que se desconecta de tal modo da sua natureza espiritual, que se entrega de tal modo à crueldade, vida após vida, que ele simplesmente se autodestrói e ele é aniquilado.
Na literatura gnóstica antiga, a gente também vê um pouco sobre isso, né? Aqueles que são expelidos pela cauda do dragão. No budismo, nunca vi algo sobre isso, né? Na literatura budista mais formal, mas se fala muito em renascer nesses estados miseráveis, que teria como animal, como um fantasma faminto, ou renascer naqueles vários níveis de infernos que nós vimos, quentes e frios, né? Para todos os gostos. Então, ter compaixão por essas pessoas é isso que um bodhisattva tem. Porque ele vê o caminho de sofrimento que foi criado ali. E é um sofrimento que ele tende a se retroalimentar. Né? Porque conforme a pessoa vai parando em estados cada vez piores de vida, em estados de consciência cada vez piores, a mente vai ficando cada vez mais embotada. Então é muito difícil vislumbrar uma luz no fim do túnel. É muito difícil vislumbrar um outro modo de vida. Isso acontece, por exemplo, né, a pessoa, em outro caso, né, um outro tipo de exemplo, mas se a pessoa está com uma doença muito grave, uma doença mental, por exemplo, uma depressão muito grave, ela não consegue nem sair da cama, ela não consegue ver uma luz no fim do túnel. Né? Todo mundo está vendo 1 milhão de motivos para aquela pessoa se alegrar e ser feliz, e etc. Mas aquela pessoa não consegue perceber isso, porque a sua mente ela está embotada naquele estado, né? Ela está viciada naquele estado, e é um estado que vai se retroalimentando, porque os pensamentos que vêm, eles proliferam ainda mais naquele estado, né? Como se fosse uma explosão de tendências mentais, de samskaras, que reforçam ainda mais aquele estado. Isso é o que eu entendo também que acontece em muitos desses casos que a gente vê, né? Na questão, nesse mecanismo do renascimento ou da reencarnação. Conforme a gente vai passando de vida após vida, nós vamos reforçando estados mentais em nós. E por isso que há muitos padrões de repetição. Né? Se a gente tem uma vida mais ou menos, essa vida humana, que tem os seus prós e contras, etc., a gente vai ficar muito nesse mais ou menos. Pode piorar ou pode melhorar. Mas se a gente piora muito, né? Se a gente vai para esse caminho de crueldade, de ações perversas, da perversidade e tudo mais, a gente vai cair, né? E a queda ela é livre. E vai cair, vai cair, vai cair cada vez mais, porque cada vez mais a gente vai ter dificuldade de vislumbrar um outro modo de vida. Da mesma forma que nós agora, nesse estado em que nós estamos, é muito difícil para nós vislumbrarmos um modo de vida liberto do samsara, um modo de vida em que nós tenhamos a sabedoria que percebe o vazio. Né? A gente tem até problema com essa palavra, vazio em geral. Né? As pessoas têm muito problema com essa palavra, porque tudo parece tão concreto nesse mundo em que nós estamos, nesse plano de existência, nesse campo de consciência em que nós estamos, que é muito difícil vislumbrar um outro modo de vida, um outro modo de realidade. E a gente pode pensar também, né, que isso também acontece na forma como a gente vai constituindo e reforçando os nossos padrões de comportamento, vida após vida. A gente reforça porque aquilo é o que nos é familiar. Lembra que a meditação do Lambrin Chenmo, ela é definida como familiarização, né? É assim que o Tsongkhapa define meditação. É você se familiarizar com determinados estados mentais. É você se familiarizar com o ensinamento. Porque atualmente nós não estamos familiarizados com o Dharma, nós estamos familiarizados com o Samsara. E algumas pessoas, elas se familiarizam de tal modo com seus vícios que elas entram, né, entram num caminho muito perigoso. E por isso que o Bodhisattva vai ter compaixão, porque há um potencial lá de iluminação que foi desperdiçado. E é claro que essas pessoas, né, sofrendo e apanhando muito do karma, em algum momento elas podem mudar, né? Todos nós aqui provavelmente praticamos muitas iniquidades e muitos atos abomináveis.
em vidas anteriores. Talvez não na vida passada, talvez não na vida antes da vida passada, mas nós estamos reencarnando desde tempos sem início. Então, né, nem que tenha sido lá na Lemúria, na Atlântida, que seja, nós certamente tivemos ações terríveis, né? E por isso que hoje nós estamos aqui, no Samsara. Por isso que nós não somos seres iluminados, porque a gente ainda está aqui tateando nessa prisão. Mas conseguimos gerar algum mérito que fez com que tivéssemos acesso a esses ensinamentos. Conseguimos gerar algum mérito que faz com que a gente consiga ter uma vida, que é essa vida que eu falei, que ela é mais ou menos. Ela não é totalmente uma vida voltada para a espiritualidade, né? Mas ao mesmo tempo ela também não é uma vida totalmente entregue ao mundo, né? Jogada ao mundo e jogada e possivelmente inclusive para as crueldades do mundo. Então, um bodhisattva ele vai perceber, um bodhisattva, um Buda, ele vai perceber como que esse processo ele é sofrido e ele é muito longo. E como que a gente tem que tomar muito cuidado com as oportunidades que nós temos. Porque se a gente não valoriza certas oportunidades e segue por outros caminhos, a gente né, pode entrar num padrão de comportamento que vai ser muito perigoso para nós no longo prazo, né, que pode de início parecer não tão perigoso, mas depois vai virar uma bola de neve. E quando vê, a gente está aí enrolado no samsara, tá passando muito frio, e alguns daqueles infernos que a gente vê descritos, né? E aqui eu não entendo daquela forma literal, mas em estados de consciência entre uma vida e outra, em estados de consciência que vão ser estados de consciência de profundo sofrimento. Então, ver esses seres como seres preciosos e que merecem uma salvação também, merecem a libertação, como todos os seres. Quando os outros, por inveja, me tratarem injustamente, com repreensões, insultos e mais, que eu aceite a derrota e ofereça a vitória aos outros. Essa é uma atitude bem Lojong, né? Uma atitude bem Mahayana, bem bodhisattvika, mas é no sentido de que se você se sentiu vítima de uma injustiça, se você sofreu calúnia, etc., ou se você percebe que tem pessoas fofocando contra você, se você percebe que tem pessoas que têm inveja, né? E isso dá para perceber pela fofoca, etc., ou pessoas que dão estímulos negativos que você percebe que tem uma intenção invejosa ali para te colocar para baixo. Pessoas que insultam, pessoas que nos repreendem, etc., que nós simplesmente nos rendamos e que aceitemos a vitória dos outros e que aceitemos a nossa humilhação. Isso é complicado também, né? E é mais um estado mental, né? Uma atitude mental que nós temos que desenvolver em relação ao samsara. Não quer dizer que a gente vai ter que ficar aceitando o abuso dos outros, nem nada do tipo, né? A gente tem sempre que entender esses textos aqui num contexto. E até porque tem outros textos budistas que vão deixar bem claro que a gente não deve ficar aceitando que os outros joguem as suas perturbações em cima da gente. E que, às vezes, pelo bem dos outros, nós temos que ter atitudes enérgicas em relação a eles também. Mas a questão é a gente não ficar se preocupando com a nossa reputação, né? É a gente não ficar achando que, oh não, estão falando mal de mim, estão nos criticando, a pessoa me repreendeu, a pessoa me insultou. Aí vale o que o Shantideva também fala no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. Esse insulto ele não vai te destruir, porque nada pode destruir a mente, né? A mente ela é indestrutível. A mente sutil, né? O fluxo mental, esse fio que passa por vida após vida, a alma,
numa linguagem ocidental, a psique, ela é indestrutível. Então não tem por que ter medo, né? Palavras não são capazes de destruí-la. Então é não ficar se preocupando de que o seu eu vai ser, de alguma forma, mal visto na sociedade. Até porque a ideia aqui é conseguir se libertar desse apego à ideia de um eu separado. Então, simplesmente aceite essa situação, né? Até porque ficar entrando em conflito muitas vezes não vai adiantar. Se der para se afastar, se afaste, melhor ainda, né? Mas não perca tempo com picuinhas, com bate-bocas desnecessários e ofereça a vitória aos outros, né? A pessoa te xingou, você fala, não, é isso mesmo, exatamente, você está certo. E deixe isso para lá. E se foque no que é essencial, né? Se foque em se libertar do senso de eu. Isso serve como um treinamento, né? Um treinamento para praticar a paciência e para praticar o desapego ao eu também, o desapego à personalidade. E para entender que isso é o samsara, e que no samsara ninguém é totalmente confiável, nós não somos totalmente confiáveis, né? Alguém sempre vai ferir alguém de alguma forma. Não há como estar vivo no samsara sem causar danos. Por isso que o samsara é sofrimento, né? A primeira nobre verdade. O samsara é dukkha. Se nos libertarmos do samsara, aí sim não causaremos mais danos aos outros. Mas enquanto estivermos aqui, nós causaremos danos, né? Nós geraremos esse karma, que é um karma que ora vai ser positivo, mas ora vai ser negativo também. Ora vai causar danos. Nas pequenas coisas da vida, né? Eu caminhei e esmaguei uma formiga. Desde essas pequenas coisas até nas relações interpessoais, etc. Mesmo que aqui a estrofe 6, né? Mesmo que alguém que eu tenha ajudado ou por quem tenha grandes expectativas me prejudique de forma completamente injusta, que eu o veja ou a veja como um professor sagrado. Então, mesmo que haja algum tipo de traição, digamos assim, né, aquela pessoa que demonstrou uma ingratidão e talvez tenha sido alguém que foi ajudado, né? Alguém às vezes que foi ajudado pelo ensinamento. E a gente vê muito isso na história, né, desses grupos, etc. Na história do movimento teosófico, pessoas que se voltavam contra Blavatsky depois e a caluniavam, mas que mesmo assim não surja um senso de vingança na mente, entendendo justamente que essas pessoas, elas são as pessoas do mundo, elas são as pessoas do samsara. Essas pessoas têm perturbações mentais. Assim como nós também temos perturbações mentais. E tudo que a gente sofre é o nosso karma também. Então, é mais uma forma de entender o porquê que não vale a pena ficar no samsara. Por que que isso é um professor sagrado, né? Por que que essa pessoa ela é vista como um professor sagrado? Porque ela nos desilude do samsara. Aqui não é para ter uma visão poliana, no sentido de que, ah, não, essa pessoa no fundo é uma pessoa boa, etc. ah, e tudo vai se resolver. Não necessariamente vai se resolver, porque a outra pessoa pode não estar disposta a resolver as coisas. Não é nesse sentido, mas é no sentido de realmente ver como o mundo, ou melhor, o samsara, né, que não é o mundo, mas esse estado mental, essa configuração mental em que nós estamos, no reino do desejo, como que o samsara, enquanto estivermos nessa configuração mental, e essas outras pessoas, esses outros seres, também com os quais interagimos, animais, fantasmas famintos, devas, asuras, etc., como todos eles vão causar algum tipo de sofrimento, vão causar algum tipo de dano, porque todos eles estão guiados pelo poder da ignorância, todos eles estão sob o poder de avidya, todos eles estão presos à ilusão
de um eu inerentemente existente. Eles não percebem que o eu é vazio de existência inerente. Que o eu é algo que só surge na interdependência, mas que ele não tem uma existência própria, uma existência independente a partir de si própria. Né? O eu não é esse si próprio, o eu não é o Atman. Então, devido a isso, há sofrimento. De novo, a gente volta para a primeira nobre verdade. E por isso que essas situações na vida que nos colocam para baixo, essas situações de humilhação, e todo mundo vai passar por algum tipo de situação desse tipo, né? Por alguma situação desse tipo. Tudo isso, na verdade, pode ser usado, né? É claro que isso em si pode apenas reforçar os vícios em nós, pode reforçar a nossa raiva, o nosso ódio. Mas se a gente ler essas situações com uma perspectiva budista, elas podem nos servir de lições. Lições acerca do samsara. Lições acerca da necessidade de praticar as virtudes, de praticar virtudes como o desapego, como a paciência, como a perseverança, sabendo que o samsara é sofrimento, é insatisfação, é decepção. Claro que tem as suas alegrias também, né, que nos prendem aqui. Mas essa insatisfação, esse sofrimento, que faz com que a gente busque mais alegrias, que vão gerar mais sofrimento, e daí por diante. Nesse ciclo que não acaba, a não ser que a gente decida dar um fim a ele. E nesse sentido também, essa pessoa vai ter compaixão por esse ser que a maltrata, por essa outra pessoa que a maltrata, porque ela sabe que essa pessoa também ela está gerando um karma negativo para si própria. Da mesma forma que hoje nós sofremos esse tipo de karma, essa pessoa também vai sofrer por ter algum tipo de atitude, né, por espalhar calúnia, discórdia, etc. Isso nos leva para a estrofe 7, né, a penúltima estrofe aqui. Enfim, que eu ofereça a todas as minhas mães, direta ou indiretamente, o que quer que as beneficie e lhes traga alegria, e que ocultamente tome para mim todos os problemas e infortúnios das minhas mães. Né? Aquela ideia que a gente vê nos textos Mahayana e os textos do Lojong, os textos do treinamento da mente, ou da alquimia mental, vão reforçar isso bastante. Essa ideia de que os seres são como as nossas mães, né? No sentido de que nós só existimos porque os outros seres existem, porque somos todos interdependentes. E ao mesmo tempo nós visualizarmos os seres como se eles tivessem sido as nossas mães em vidas passadas, ou eles podem ser as nossas mães em vidas futuras. Então cabe a nós retribuirmos esse mesmo cuidado que as nossas mães tiveram conosco para com esses seres. É uma atitude compassiva, né? É uma forma de estimular a compaixão, de estimular a bondade amorosa, de estimular o altruísmo. Então, o que eu ofereça, direto ou indiretamente, o que quer que beneficie. O que quer que beneficie aqui é em termos budistas, né? O que vai propiciar que essa pessoa tenha uma conduta de vida mais virtuosa, tenha oportunidades de acesso ao Dharma e tudo mais. E isso vai trazer uma alegria que não é essa mera alegria do mundo, mas é um outro tipo de alegria, né? Aquela alegria ligada à virtude, à paramita virya, aquela alegria do entusiasmo, da coragem, né? Que nos inflama no caminho espiritual e que também tem a sua dimensão intuitiva, né? Que também vai estar ligada à sabedoria intuitiva, porque todas as virtudes estão interligadas entre si. Então, aquela intuição que vem e que te lembra que pode haver um outro modo de vida, além do samsara. E isso te estimula também, isso te infunde de alegria. E que ocultamente eu tome para mim todos os problemas e infortúnios das minhas mães. Então, que eu assuma a responsabilidade pelo sofrimento de todos os seres, porque esse é o voto do Bodhisattva, é o compromisso de continuar a renascer no mundo até que o último ser esteja liberto do sofrimento, até que o último ser esteja liberto do samsara.
durante tudo isso, que a minha mente permaneça isenta das máculas, das concepções a respeito das 8 coisas passageiras. Essas são aquelas obstruções mundanas, que é a busca, por exemplo, por a preocupação, né? Será que agora eu estou com uma boa fama, uma boa reputação, ou será que eu estou sofrendo da infâmia? Será que isso vai me dar prazer, ou será que isso vai me dar dor? Será que isso vai me dar um bom status, ou será que isso vai me dar um status ruim? Né? Será que isso isso vai fazer com que eu ganhe alguma coisa ou com que eu perca alguma coisa? Então, essas 8 coisas passageiras, essas 8 obstruções mundanas, né? Que é sempre essa ótica, o que que eu ganho, o que que eu perco com isso? Né? Aquela velha história, o que que eu vou ganhar com isso aqui? Né? O que que é útil para mim? No sentido bem egoísta mesmo. Então, que a gente consiga ir além dessa mácula, né? Porque o estudo do Dharma, a prática do Dharma, ela não admite isso. Né? A pessoa que praticar, entrar no caminho com esse tipo de concepção, ela vai implodir, né? Ela vai entrar em surto, como aquele exemplo que eu dei. A pessoa que às vezes, ela está tão preocupada em mostrar as suas ideias e como ela sabe desses assuntos na internet, etc., que quando alguém ameaça essa reputação que ela criou na cabeça dela, que talvez ela nem tenha toda essa reputação assim, essa fama, quando alguém ameaça isso, essa pessoa entra em surto, porque ela estava lidando com esses assuntos como se fosse algo mundano, como se fosse uma mera aquisição mundana. E que eu entenda todos os fenômenos como uma ilusão, né? Não que eles sejam uma ilusão, eles são como uma ilusão porque nós não os vemos como eles realmente são. Nós não vemos as operações complexas da causalidade e da interdependência. E que eu me liberte, então, da minha escravidão, que eu me liberte do samsara, sem nenhum apego, né? Sem olhar para trás. E essa é a grande questão, né? Uma hora a voz do silêncio fala nisso. Uma hora a pessoa, ela não pode mais olhar para trás, porque se ela olhar para trás, ela vai cair no caminho. Né? Se ela olhar para trás, ela não vai conseguir subir a escada de ouro. Ela não vai conseguir seguir adiante. Então, tem que haver esse desapego em relação ao samsara, desapego em relação ao modo de vida viciado nas experiências dos sentidos, nas experiências do samsara, nas experiências que reforçam nosso senso de eu e nas experiências que, de alguma forma, causam dano a nós mesmos e causam dano aos outros. Então, o desafio é imenso, né? Esse treinamento da mente pode parecer simples, mas não é. Mas, por um lado, é uma linguagem bem simples, bem objetiva, mas é um desafio para esta vida e para muitas e muitas vidas, mas que vai render os seus frutos, né? E tentar colocar isso em prática é gerar um mérito e nos ligar a essa linhagem, nos ligar a esses ensinamentos, né? E dar um significado para a vida, um significado, um ideal para a vida que vai além somente desse modo de vida samsárico em que somos guiados apenas por compulsões e por vícios que vêm, né, que brotam em nós do inconsciente e a gente não tem controle sobre eles.